Olha que absurdo isso. E aí o Memphis, pro torcedor corintiano, que vai com a fitinha, que eu já coloquei, meu filho já colocou, os caras não falam. Com um cara como esse, tem 4 gols, Souza, ídolo pra mim. Ou talvez o Hugo possa vir a ser com mais títulos e com muito mais jogos. O Yuri Alberto ainda, pra mim, não é grande ídolo. Desculpa, ídolo pra mim é o Rivelino, ídolo pra mim é o Marcelinho, ídolo pra mim é o Birubiru, é o Vladimir, ídolo pra mim, eu sou ídolo do Corinthians pra cacete. Quem fez história no Corinthians? Entendeu? Pra ser ídolo é muita coisa. Demora. Pra ser ídolo é muita coisa. Demora. E ainda eles não são. Mas no mundo de hoje, de internet, de Instagram, dessas coisas todas, eles estão toda hora ali e tá tudo certo. Agora, um jogador que ganha 6 milhões, fazer 4 gols num campeonato com 22 partidas, Souza... Que é pouquíssimo, né? Apesar de tudo... E ainda pegou a camisa 10 aí. Apesar dos erros... No grito, hein? Num grito. Tirou do grito carro. não, no contrato. No contrato, no contrato, deram pra ele. Apesar dos erros do Dorival no começo, se não é o Dorival, cara, o Dorival tá tirando leite de pedra, essa é a realidade. Com esse monte de jogador machucado, o Corinthians com time titular é um Corinthians forte, é um Corinthians que briga, mostrou isso ano passado. O Corinthians com o time titular ganha a Copa do Brasil, irmão. Agora, com esse briga time com o Cruzeiro, briga com o Atlético Paranaense, fez isso ano passado. briga com o Bahia, briga com o Botafogo, briga com o Vasco e briga com o Fluminense. Foi o melhor time paulista que terminou o campeonato do ano passado, né? Iniciou muito bem também, só perdendo uma partida, apesar do desfalque, perdeu só uma partida no Campeonato Brasileiro. Para vocês. Para o São Paulo, Vocês né? ganharam o título da Copa São Paulo, quem tá jogando? Ninguém. Vamos lá, vocês pagaram o pau aí. Uma babaca de uma menina que me encontrou no aeroporto, tirou sarro de mim. Eu fiquei quietinho, não abri a boca. Fiquei quieto. Que, por sinal, parabéns ao ministro Flávio Dino, né, botafoguense, um cara incrível. E que foi uma pessoa, não sei se é pessoa, dentro do avião. Às vezes a gente está acostumado com isso. Das pessoas falam. Então a melhor coisa é você ter o silêncio. A melhor coisa é você saber se comportar. Não é verdade? Eu sei, já foi indiciado. Aí sabe o que vai acontecer? Quando ficar na frente do juiz, tudo chora. Vira tudo cagão. Eu tomei um remédio. Tomei um remédio, não sei o quê. Revertério. Sempre tomei um remédio, sabe? E deu um revertério. Eu tomei um remédio, aí vai pedir desculpa. É assim que é. Eu já perdi processo pra caramba. Eu sei como que é perder processo. Agora, parabéns ao ministro, que é um monstro. Voltando pra você, Souza. Então o Dorival tem feito mágica e vai ter que quebrar a cabeça de novo Uri Geller agora também? Eu acho que é tudo vai isso. ter... Não, pra mim ele é, porque o time... De novo, Maravilha, eu concordo com você que o time do Corinthians não é isso tudo. Eu acho que é legal você falar isso. Eu acho que é legal, mas também tem que observar o que o Mateuzinho voltou a jogar, o que o Matheus Bidu voltou a jogar, os dois zagueiros. O time do Corinthians, pra vocês, em 5 jogos da Copa do Brasil, tomou quantos gols, Maravilha? 0 gol? 0 gol. Ganhou 5 jogos. E todos com a narração do Galvão Bueno, diga-se de passar. Alguma coisa tem de bom, né? E você imagina, Maravilha, dentro disso que você está falando, você olhar para montar um time... Não sei se quando você era criança, você teve algum problema de escola, não é isso, alguém com a camisa do Corinthians, não sei, voltando para você. Meu sonho é ter um carro igual o seu, o MPB Laffer. Que era pra chegou meu Fusca hoje, Maravilha. Meu Fusca chegou hoje. É sonho que a gente tem. Viu, Maravilha? Você imagina pro Dorival, você olhar para montar o time e ter o Charles... Olha na segunda, na câmera número 2. Ter o Charles para poder colocar e você ter que colocar aquele jogador para jogar. Até para ele, pro Félix Torres, foi convocado para a seleção. Lógico. Com tudo isso... O cara que vai olhar o carro só tem pneu careca. Então, e com tudo isso... Com tudo isso que a gente está falando, ele não conseguiu perder para o seu principal rival. Completo, com tudo organizado. E cansado. Jogou na quarta-feira e o Palmeiras jogou na segunda. Então vamos lá. Vamos colocar aqui o Dorival Júnior. Para você ter ideia, quantas vezes o Palmeiras substitui o Abel Ferreira? O Abel Ferreira, eu adoro esse tipo de entrevista. O Corinthians, quando joga com o time verde, não perde... Isso é do caramba. A estrutura do Palmeiras. Cuidado com a estrutura do Palmeiras, hein, Abel? Tudo que está acontecendo aí, hein? Cuidado, até porque se fosse o Corinthians, já estavam falando, né? Se fosse a Crefisa, né? Que fazer o que faz com os aposentados, imagina se o Corinthians fosse, né? O que não estaria acontecendo? O mundo estaria fazendo matéria, né? Em relação a isso. Faria Lima, né? O que aconteceu na Faria Lima, com um conselheiro aí do Palmeiras,
Não é verdade? E ninguém fala nada, ninguém bate na tecla e fica... Não fica não, irmão. Não fica não que o pau vai torar. O pau vai torar. Como está torando também para os 3 ex-presidentes em relação ao Ministério Público, do Cássio, em relação aos 3, que isso que foi feito de 7 anos, foram 2 notas só. São 2 só, fora o que está tentando. E ninguém está pedindo para ser expulso. O que pede é para que eles não interfiram naquilo que o presidente do Conselho e também os conselheiros já deveriam ter feito antes do Ministério Público. Daquilo que o Cássio pediu para o promotor. O próprio Corinthians já tinha que ter feito isso. Mas quando veio a eleição, quando veio o impeachment do Augusto, veio todos os torcedores, veio os conselheiros, agora ninguém fala dos cartões corporativos, nem aqueles que deveriam falar. Até porque os 3, 2 fazem parte do CORE. Isso é uma brincadeira, né? Estão de usaram brincadeira. Sem querer, né? sem querer. O que é? Acho que eles usaram sem querer esse cartão corporativo. Confundiu. Como assim? Tava lá, o cara pega, errado, 2... A mesma vermelho, cor, né? A mesma cor. Aí eu pego e falo, em vez de usar o meu, vou usar o do Neto. Vou pôr no seu. E isso aí Não sei como é que aconteceu. Como e ninguém aconteceu? fez isso. É um advogado de defesa. Não, mas... mas é exatamente isso. Ninguém fez. Não, mas é que ninguém faz, porque é da mesma turma, entendeu? Você que é meio sim, meio não, ele meio sim. Então ninguém entrega ninguém. Um conchavo. Sabe aquele cara? Todo mundo tem preço. Aí talvez, com isso que o Ministério Público, quem sabe não seja um pontapé para um clube tão incrível como o Corinthians para sair disso, né? Porque o Corinthians precisa de 10 anos, de 3 administrações, de 3 presidentes que possam fazer o melhor. Ou presidentas, não importa, ou se é homem, se é mulher, não me importa. Se é trans, se é homossexual, não me importa. Que seja honesto, que pense no Corinthians. Agora, eu não sei se isso vai acontecer. O Cascão entrevistou ele no Alambrado. E, Cascão, o que você conversa? E cadê o Umbi, Cascão? Lá, cadê o Umbi, Cascão? O Seco Fabrício. O que ele falou lá do Umbi, Cascão? Ele falou o que lá no Alambrado? O que ele contou? Fala aí, Cascão, você que entrevistou ele lá no Alambrado. O que ele falou? Fala uma coisa para eu falar aqui, vai. O que ele falou, Cascão? Ah, não lembra? Não, eu tenho um projeto. Eu sempre tenho um projeto. Cara, se o cara sempre mas ele divulgou. O cara tinha um bi. Ele fez Não, mas nem o Bill Gates, cara. Nem o Bill Gates tem um bi. Na hora. Eu vou investir tudo. Se tivesse... A barca você tá de brincadeira. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo ídolo corintiano, craque Neto na TV Bandeirante. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Craque Neto acabou aí criticando o desempenho do Memphis Depay, muito pouco gol, apenas 4 gols, né? Então é muito pouco para um cara que ganha aí quase 6 milhões por mês. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouquinho do transfer ban e reforço, né? Porque a janela se fechou ontem, dia 2 de setembro. Então o Corinthians, esse ano de 2025, esquece contratação. Lembrando que o Corinthians, na primeira janela, acabou contratando o lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri, e nessa janela o Corinthians contratou apenas por oportunidade de mercado o Vitinho, que é um jogador mediano. O Corinthians acabou sofrendo um transfer ban devido a não ter pagado o Santos Laguna do México a contratação aí do zagueiro Félix Torres, um valor de 34 milhões. Com juros de atraso de pagamento, o Corinthians já está devendo o Santos Laguna em torno aí de 40 milhões passando. Então o Corinthians não tem mais contratação esse ano, vai ter que ficar com o que tem. Dorival, infelizmente, vai ter que arrumar solução para os problemas. Corinthians com muitos jogadores machucados, né? E contratação, esquece. Transfer ban acabou aí atrapalhando muito o Corinthians, porque o Timão está em 2 competições extremamente importantes, que é a Copa do Brasil, está
nas quartas de finais, venceu o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense por 1-0, gol do garoto de 18 anos, Guinegão, e agora tem o jogo de volta na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, dia 10, na próxima quarta-feira, de hoje a 8, né? Se o Corinthians conseguir segurar o Atlético Paranaense, né, não perder o jogo em casa, já está na semifinal da Copa do Brasil. Então, para isso, o Corinthians teria que ter 2 times. Né? Quando precisasse para jogar no Brasileirão, você poupasse alguém, tinha outro da mesma qualidade, mas o Corinthians não tem. Então, Dorival que está fazendo? Indo para a base. E a base tem dado aí conta do recado. Guinegão, Kaique tem jogado muito bem. Inclusive, o Guinegão tem se destacado, fez com que o Corinthians renovasse seu contrato até 2029, tendo um aumento salarial aí muito considerado. Guinegão ele ganhava em torno de 20 mil reais por mês e agora foi ganhar 40 mil, mas ao decorrer do tempo do contrato, ele chegando, cumprindo seus gatilhos do contrato, né, batendo as suas metas, ele vai chegar a ganhar 50, 60, 70 e aí sucessivamente. Então, Dorival, se com o Dorival do Corinthians está ruim, o Corinthians não está lá essas coisas, né? Está com desempenho mediano, você imagina sem o Dorival, que é um cara extremamente experiente, copeiro, sabe jogar essa competição de Copa do Brasil. Dorival ele é especialista nessa competição de Copa do Brasil. Já foi campeão no Santos, foi campeão no Flamengo, foi campeão no São Paulo e está um passo aí de chegar à semifinal da Copa do Brasil, porque o primeiro passo já foi dado, que é vencer o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Então, um jogo difícil, onde o Corinthians soube credenciar e Guinegão no seu oportunismo, foi lá e fez Corinthians 1 e a defesa nossa acabou segurando. A defesa do Corinthians está muito bem, está postada, uma defesa que tem jogado compactada. O sistema defensivo do Corinthians, a gente não pode esquecer de dar os créditos aí, né, para o Mateuzinho e Matheus Bidu. Os dois voltaram a jogar bem e muito bem. Estão conseguindo performar. Então o sistema defensivo do Corinthians está muito bem. Não perdeu para o Palmeiras nos últimos jogos. Acabou sendo campeão paulista para cima do Palmeiras sem levar gol. Acabou eliminando o Palmeiras num encontro inédito nas oitavas de final da Copa do Brasil sem levar um gol. Venceu o primeiro jogo na Neoquímica Arena por 1-0, gol do Memphis, e venceu o segundo jogo no Allianz Parque por 2-0. Gol de Matheus Bidu e gol do zagueiro Gustavo Henrique de cabeça. Então, Dorival tem aí tirado solução, né? De um time do Corinthians, que é um time, eu não acho um time ruim, acho um time bom, mas acho um elenco fraco. E para jogar 2 competições, precisar de ter um elenco muito forte. Corinthians, após empatar com o Palmeiras no domingo pelo Brasileirão, pela 23ª rodada do Brasileirão, Dorival deu 2 dias de folga para o jogador, retornaram hoje aos treinamentos e começou a preparação para o jogo contra o Atlético Paranaense e também contra o Fluminense. Então o Corinthians se prepara e eu espero que nesses jogos já estão de volta, né, o José Martínez e Yuri Alberto, que está fazendo muita falta. Yuri Alberto é um grande jogador, né, faz toda a diferença na frente, e José Martínez é o motorzinho do Corinthians, marca, sabe passar, então está fazendo falta e Dorival está se preparando. E acredito eu que essa parada de data FIFA, esses jogadores estarão de volta. Quem não volta mais esse ano é o Carrídio. Carrídio esse ano não volta mais, porque machucou feio, né? E só volta ano que vem. Gente, vamos mudar de assunto, vamos falar aí do Ministério Público, que acabou aí afastando os ex-presidentes do Corinthians por indícios de crime, né? Foi afastado André Sanches pela ordem, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. Corinthians, se tivesse pessoas, né, esses ex-presidentes tivessem prestado um serviço ao Corinthians, que eles prestaram de serviço, Corinthians estaria em outro patamar. Corinthians não é time para ficar todo ano lutando para não cair no Brasileirão, passando dificuldade no Campeonato Paulista. Corinthians é time para
para estar em cima na tabela, lutando para conquistar título, né? Mas esses caras, infelizmente, acabaram aí afundando o Corinthians. O Corinthians, acho que para se recuperar, pagar essa dívida de 2,5 bilhão, precisa aí de uns 3 mandatos, uns 10 anos para recuperar o Corinthians, né? É difícil. E o craque Neto, hoje, acabou aí criticando o Memphis Depay, porque tem desempenhado muito pouco no Corinthians. Marcar 4 gols em mais de 20 jogos é muito pouco para um cara que ganha aí 6 milhões, para quase 6 milhões, aproximadamente 6 milhões por mês. E se atingir aí as suas metas, ele pode ganhar bem mais. Então, um jogador muito caro, a gente tem que analisar com muita calma o custo-benefício do Memphis. Segundo informações de portais europeus, né, o Memphis está sendo cogitado para vários times, inclusive o Pachuca do México é um time que está interessado no Memphis. E aí, Fiel, qual que é a sua opinião? O Memphis deve ficar no Corinthians ou deve sair do timão? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like no vídeo para fortalecer nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão todas as informações de forma exclusiva do nosso canal. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.